Vamos lá então, giro de mercado, dia 20 de 3 de 2025, exatamente às 3 horas da tarde. Então hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos do panorama geral, né, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. No vídeo passado, quem não assistiu ainda assista, né? Eu falei sobre o panorama aqui do mercado local e hoje eu vou falar sobre o panorama do mercado internacional. Primeiro, esse daqui vai ser uma sequência de vídeos, né, para a gente tomar a decisão do que fazer agora dentro da nossa estratégia arte da guerra no mercado financeiro, tá? A gente vem de 2, 3 meses com praticamente todas as operações dando um resultado muito interessante, um resultado bem legal, positivo, né? Rentabilidade bem alta. É claro que a bolsa ajudou também nessas últimas 2 semanas. E agora, enquanto todo mundo está no oba-oba de entrar na bolsa, a gente está realizando as operações. Inclusive hoje é pré-rolagem das opções, tá? Praticamente a gente zerou todas as operações. Então agora o que que é? É um momento de tranquilidade, de esperar, de aguardar as próximas oportunidades. E para aguardar as próximas oportunidades, a gente vai fazer uma análise geral. Então, giro de mercado anterior, a gente falou sobre o panorama mercado local e agora sobre o panorama do mercado internacional. Por enquanto, eu não estou vendo indicadores. O próximo giro do mercado, né, a gente vai olhar indicadores. Então, cada vez mais, a gente vai se aprofundando para a tomada de decisão. Então, primeiro é uma geral de notícias do ambiente, do ecossistema, para saber o que está acontecendo. No próximo, a gente vai se aprofundar em indicadores aqui do Brasil, inflação, juros, a política fiscal, política monetária. E depois a gente vai fazer mais um, se aprofundando em indicadores do mercado internacional, focado mais nos Estados Unidos, algumas coisas da Europa, e só depois que a gente vai para a tela para a gente começar a ver se alguma operação salta aos nossos olhos. A gente não opera freneticamente, a gente espera a operação se mostrar presente para a gente tomar essa operação do mercado, tá bom? Então, eu só vou complementar aqui, antes de falar sobre o panorama do mercado internacional, eu incrementei esse ponto aqui, ó. É, a gente está falando da popularidade do Lula, popularidade caindo, então ele está fazendo vários incentivos, né, para a população, para a economia, ou seja, é, medidas populistas, né? Então eu falei sobre o saque aniversário, consignado privado, imposto zero sobre alimentos e a isenção na faixa de até R$ 5.000 no imposto de renda. E eles já estavam discutindo isso, mas provavelmente sai, não sei se saiu, se vai sair, tá? Mas tá em vias de 18 bi mais 18 bi para subsidiar o Minha Casa Minha Vida, tá? Então eu coloquei mais um item aqui de medida populista do governo aqui do Brasil, tá? Vamos panorama, de novo, um panorama geral do mercado internacional, tá? Hoje estou aqui em cima, né? Para aparecer mais a tela aqui embaixo. Então, assim, panorama geral, notícias, noticiário, mais focado de novo nos Estados Unidos, que é o que influencia diretamente aqui. Ah, o que acontece no Japão, raramente alguma coisa de lá vai influenciar a gente, tá? Então, focado mais aqui nos Estados Unidos, de novo, vamos falar de uma geral. Eu não vou me aprofundar tanto assim nas notícias. Nas próximas, quando a gente começar a falar de indicadores, que a gente vai começar a ligar os pontos dessas notícias com os indicadores, tá? Então, o que que é o grande foco aí, né? As tarifas, né? O Trump, desde quando ele foi eleito, ele já tomou várias medidas, né? Tem até um site, depois eu posso disponibilizar lá, também é só dar um Google, né? Das medidas que o Trump tomou, né? Assinou lá no Salão Oval desde quando ele assumiu o cargo, né? Cara, fantástico, assim, o tanto de coisa que ele já deu despacho, né? Já assinou. Mas vamos lá. As notícias que mais, as tarifas que a princípio mais impactaram foram as tarifas sobre o aço e o alumínio, tá? Que entraram em vigor agora em março, que ele taxou lá em 25%. Isso afeta diretamente mais esses países aqui, tá? Acho que em primeiro lugar o Canadá, né? Depois o México e só depois o Brasil. Tem outros países que também são afetados, né? Mas os países mais diretamente afetados são esses daqui. O curioso é que aqui no Brasil a gente tem aqui em termos de siderúrgicas, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas só para vocês saberem, a gente tem a Uzi Minas, a gente tem a CSN e a gente tem a Gerdau. Não lembro aqui o código é 3, tá? As maiores. E a princípio, elas foram afetadas quando o Trump falou sobre essa tarifação, mas depois aconteceram tantas outras coisas que, se você pegar desde quando saiu a notícia, por exemplo, a Uzi Minas, ela está no mesmo patamar de preço, tá? A CSN, ela voltou para o mesmo patamar de preço de alguns meses atrás. E a Gerdau,
Deixa eu ver se eu me lembro da Gerdau. A Gerdau, ela até caiu um pouco, que eu já comentei que ela é contracíclica porque a matriz dela, o balanço dela é em dólares, né? Mas a CSN, por exemplo, ela teve uma questão do resultado, ela vinha de alguns trimestres de prejuízo e ela veio com um resultado muito bom no quarto trimestre de 2024. Então ela, se eu não me engano, ela subiu, a gente vai ver no próximo, daqui 2 giros de mercado, ela chegou a subir 20, ela já retomou 25%, tá? Mas ok, isso aqui é um assunto para depois. É mais falando das tarifas que mais impactaram aqui. O Trump está falando também em tarifar carros, né? A importação de carros em até, se eu não me engano, acho que 200 a 300%, tá? Ele falou em tarifar. E ele falou que vai anunciar no dia 2 de abril mais tarifas. Ele até citou lá que vai ser a liberdade americana e tudo mais, né? Então, dia 2 de abril a gente pode esperar um pouco mais de tarifas, tá bom? Pensando nessa questão de tarifas, como que isso pode afetar a economia americana no curto prazo, tá? No curto prazo, queira ou não, ele pode prejudicar um pouco a economia, questão de concorrência, ou seja, os Estados Unidos tem uma demanda interna muito forte, a população de lá consome muito. Então, quando você tarifa os produtos, né, então deixa de entrar oferta no seu mercado local. Em contrapartida, você protege a indústria local, mas você tem que dar um tempo até essa indústria local conseguir cobrir toda essa demanda, tá? Então, num primeiro momento, pode prejudicar. Prejudicar como? Gerando gargalos na economia, né? As indústrias de lá não conseguindo atender a demanda. Se elas não conseguem atender a demanda, o que que acontece? Preços sobem. Se os preços sobem, o que que acontece? Pressiona a inflação. E a inflação americana ela tem que ser lidada com muito cuidado, porque ela realmente ela acaba impactando o mundo inteiro, tá? Então eu coloquei aqui, se os preços sobem, dado as tarifas que o Trump está colocando no curto prazo, pode pressionar a inflação, que aí a gente vai entrar na seara da política monetária do Fed. Inclusive, hoje é quinta-feira, ontem foi a super quarta, né? Vou colocar aqui. E isso vai ficar pro giro o próximo giro, né? O giro de amanhã, onde eu já vou entrar nos indicadores, tá? Então a super quarta, mas já adiantando aqui, o Fed manteve, né, super quarta, manutenção dos juros americanos. Em contrapartida, o nosso Fed daqui do Brasil, Tupiniquim, né, que é o Copom, né, o Copom subiu 1% a taxa de juros. E agora a Selic está em 14,25. Cara, acho que se eu não me engano, se não for a maior, é a segunda maior taxa de juros do mundo, tá? A gente às vezes geralmente fica atrás da Turquia, tá? Então isso foi a super quarta que foi ontem. Acabou não balançando muitos mercados, na verdade o dólar até derreteu um pouco mais, por quê? Pensa assim, você vai aplicar a juros de 4,25 lá nos Estados Unidos ou você prefere aplicar a juros de 14,25 aqui no Brasil? Ainda mais você pode trazer para cá, você pode aplicar na renda fixa ganhando 14,25, você pode aplicar na renda fixa, ainda fazer operações na bolsa e ganhar o dobro disso daqui. Então o investidor que toma risco, ele vem aqui para o Brasil, não tem dúvida nenhuma, tá? Mas, de novo, isso daqui, indicadores, a gente vai falar no próximo giro de mercado. Essa semana também o que balançou um pouco as bolsas foi o tal do shutdown, né? O shutdown é o financiamento americano. Todo ano acontece isso, tá? O que que é? O Congresso americano ele tem que aprovar as questões da dívida americana, né? A dívida americana, que o governo dos Estados Unidos se financia através dos treasuries, é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. É a maior do mundo, tá? Inclusive a China é o maior detentor de títulos de treasuries americanos. E o Congresso americano, ele decide qual que é o limite desse teto de financiamento. E sempre quando está chegando próximo a essa decisão, né, acaba pressionando muito as bolsas, mas no final das contas, se o Congresso lá não aprovar ou entrar em conflito, cara, praticamente o mundo, né, o mercado financeiro para, né? Então, mas isso acaba gerando um certo desconforto, porque sempre fica para a última hora essa aprovação do financiamento da dívida americana, tá? É, uma curiosidade, o Fed, ele está vendo pouco espaço para emissão de dívidas de longo prazo de governos, tá? Isso aqui é uma notícia interessante, a gente precisa se aprofundar um pouco nela, mas está aqui, eu deixei ela aqui, tá bom? Isso significa que os investidores estão sem apetite para tomar esse tipo de dívida. Só que você pega, por exemplo, o Brasil.
O Brasil só é Brasil porque tem a dívida, tem um tesouro direto lá. O Brasil se financia por títulos. É, e é ruim um país se financiar com títulos de curto prazo, porque curto prazo, se ele está se financiando com títulos de curto prazo, significa que ele está precisando de caixa de imediato, ou seja, ele está em iminente quebra. Então, é, isso pode acontecer? Pode até acontecer, tá? Já aconteceu inclusive no Brasil. Se a gente for olhar o shape da curva de juros, mostrava que o Brasil estava se financiando no curto prazo, na época lá do final do governo Lula, começo do governo Dilma. Hoje a nossa curva de juros é uma curva mais adequada para países de primeiro mundo, digamos assim, e não países totalmente subdesenvolvidos de terceiro mundo. O shape da curva significa o quê? Que os juros mais longos são maiores do que os juros mais curtos, ou seja, o Brasil paga mais quando ele toma dinheiro mais longo. Então ele se financia mais no longo do que no curto. Então, o que que acontece? Se o Fed está vendo que a demanda por títulos de longo prazo está caindo, isso significa que os países vão ter mais dificuldade de se financiar no longo prazo. E isso vai contra a um discurso que o Trump já teve, tá? Que é essa que eu deixei aqui em vermelho. O Trump já comentou que ele teria a intenção de transformar a dívida americana numa dívida perpétua. O que que é dívida perpétua? É dívida sem vencimento, tá? Então isso corrobora com emissão de títulos de longuíssimos prazos, que no caso nem tem prazo, né, perpétua, tá? Então o que que ele quer fazer? Ele queria pegar toda a dívida americana e simplesmente falar assim, ó, a gente não vai pagar, converte essa dívida americana, é como se fosse um calote, né? Mas é um calote que já você está convertendo a dívida para a dívida perpétua. Ele já comentou sobre isso e isso teria grande transformação na dinâmica do mercado financeiro. Porém, eu estou comentando isso porque o Trump falou uma coisa e o Fed está falando outra. Então isso também gera, gera uma certa incerteza dentro da Bolsa de Valores, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem a guerra, né? Rússia e Ucrânia, que não acaba nunca. O Trump foi lá, teve a briga com o Zelensky lá no Salão Oval, um puta desrespeito, né, do Zelensky, mas ok. É, o que que acontece, né? Qual que é o interesse de tudo isso? O interesse é um só, tá? São nas terras chamadas terras raras ou terras não exploradas lá da Ucrânia. A Ucrânia é um dos países que mais tem reservas naturais de alguns minérios, tá? Então eu até coloquei aqui, ó, titânio, lítio, gás, petróleo, entre outros. Inclusive isso daqui não era tão comentado, mas agora está aparecendo um pouco mais na mídia. O Trump mesmo falou para o Zelensky que os Estados Unidos já mandou tanto dinheiro para a Ucrânia, né, nessa guerra aí contra a Rússia, que para ficar kits, né, fazer aquele acordo fio do bigode, a Ucrânia, né, deveria deixar os Estados Unidos explorar boa parte dessas terras raras, né? E, por exemplo, você pega o lítio, né, é para fabricação de celular, fabricação de bateria de celular, bateria de carro, né? Gás e petróleo nem se fala. Então tem muito interesse. A Rússia mesmo também, essa semana, se eu não me engano, o Putin falou que para um acordo para ele, para o cessar-fogo da guerra, seria a Ucrânia abrir mão de parte do território dela. Então, no final, tudo está relacionado, a guerra está relacionada a interesses territoriais, tá bom? Está relacionado a esses interesses territoriais aqui. Notícias da China, né? Isso também impactou a bolsa mais na semana passada, quando começou esse estirão da bolsa, né? Desses últimos pregões, muito estava relacionado com notícias vindas da China, com os incentivos econômicos que a China continua eh, fazendo ali no seu mercado interno. Tá? Isso gera o quê? O aumento da demanda por commodities. A China é um grande importador de commodities. E quem que é um grande exportador de commodities? O Brasil. Tá? Então, isso aqui favorece o Brasil. Por isso, tá, foi um dos drivers que fez com que a bolsa aqui no Brasil, na semana passada, né, no meio da semana passada para o final da semana passada e toda essa semana aqui, ela começasse a recuperar aí que ela vinha patinando há muito tempo, tá? Praticamente desde o segundo semestre de 2024, a bolsa patinando, caindo, né? Aquele caindo devagarzinho, que vai machucando os investidores que não tem uma estratégia bem definida. E agora ela voltou a dar uma respirada aí nos últimos 5, 6 dias, tá bom? Uma outra coisa interessante, né, uma notícia que vem da China também, é que foi, né, já faz um tempinho isso daqui, né, mas também veio a mídia com mais força essa semana, que os chineses eles descobriram lá a maior jazida de ouro, né, em torno de 500 bilhões aqui em reais, tá? 500 bilhões de reais. Então isso também pode
é mudar um pouco da dinâmica de reservas de recursos, tá? De lastro de papel moeda. Mesmo que hoje isso daqui mudou muito, né? A dinâmica mudou muito, mas é, se realmente essa jazida tiver todo esse potencial, né? Você pode ter, como você vai ter muita oferta de ouro, o preço do ouro ele tende a cair. Se o preço do ouro tende a cair, os países, né, e as pessoas, né, os bilionários tendem a buscar outros ativos como reserva de valor, tá? Então isso também pode mudar um pouco a dinâmica, tá ok? Então já deu aí 15 minutos. Então, de novo, isso daqui não é para a gente se aprofundar, eu não vou me aprofundar neste momento nas notícias, né? Eu só estou passando elas para vocês, mostrando o que está acontecendo. Então a gente já falou no giro de mercado anterior sobre o panorama do mercado Brasil, agora sobre o mercado internacional. No próximo giro, aí sim eu vou começar a analisar indicadores, indicadores do Brasil, depois indicadores internacionais focados mais nos Estados Unidos e no outro giro, aí eu vou voltar aqui na tela do computador para mostrar como que está a situação da bolsa e quais são as oportunidades que a gente pode capturar, tá bom? Então, o giro do mercado dia 20 do 3 fica por aqui até o giro de amanhã.